Pessoal, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo porque eu criei um modelinho de blusinha para bebê, como se fosse uma básica, mas como o bebê tem dificuldade em enfiar a blusinha por cima por causa da cabeça, eu criei este modelinho, que ele tem uma abertura que pode ser usada para frente ou para trás, e depois ele segue em tricô tubular. A única costura que ele vai ser nas mangas. Aqui depois que eu completar todo o trabalho. Ele é top-down, ou seja, feito da gola para baixo. E ele vai ocupar aqui 3 botões, você pode optar por 2 ou menos. E ele é todo em gaita 1 por 1. Vou utilizar pontos de borda na parte dos botões e os aumentos com laçada na parte da frente, na pala do blusãozinho. Esse aqui eu fiz com a lã Mais Bebê da Círculo, Mais Bebê Cores, com 2 fios duplos. Para quem estiver assistindo esse vídeo agora ou no futuro, nós estamos em junho de 2024 e eu moro no Rio Grande do Sul. E nós tivemos uma grande enchente em que praticamente 95% do estado foi atingido, em que muitas pessoas perderam a vida e muitas pessoas perderam suas casas, suas roupas, seus bens, foram resgatadas de barcos, jet ski, e nós tivemos muitas pessoas que perderam tudo, inclusive os enxovais dos bebezinhos. Então, aqui no Sul, eu criei, na minha cidade, no meu município, o grupo Tecer para Aquecer, que seria, eu pedi doações de lãs, com parceria com uma loja local, que as pessoas podiam enviar Pix para que fosse comprada a lã, ou doar diretamente as peças e as lãs. E ontem eu recebi de doação essa linhazinha aqui, de bebê da Pinguim Baby. E eu recebi uma outra cor-de-rosa que não tinha o rótulo, por isso que eu não vou informar. Mas as duas são lãs fininhas e eu vou trabalhar com as duas juntas, com fio duplo. Porque essa bebê pinguim tem um brilhinho bem bonito para fazer a blusinha. Então, nós vamos começar pela gola. Ele é todo em gaitinha 1 por 1, ó. E aqui embaixo ele é todo em tricô tubular. Não fica nenhuma costura por dentro. E nós vamos iniciar colocando na agulha 4, que eu vou utilizar da Círculo, de bambu, de 80 centímetros de comprimento, que como ele aqui é tricô tubular, eu preciso de uma agulha de tricô circular para fazer. Nós vamos utilizar também marcadores e uma tesourinha. Então, inicialmente, nós vamos colocar na agulha 76 pontos para começar a fazer a golinha. Então, eu já vou me organizar aqui e já vamos começar. Estou aqui com a agulha número 4, o fio duplo com lã de bebê. Pode ser qualquer lã que tenha um tex mais fininho. Essa Baby tem o tex... Não fala o tex, essa aqui. Ele indica só as agulhas, 3,5 a 4,5. Tex 308. Tá? Então, na média de 200 e pouco, 300, a gente normalmente trabalha com lã dupla, pra a peça ficar mais encorpadinha, porque aqui no sul é muito frio. Mas você pode trabalhar com uma lã mais fininha, só vai alterar os tamanhos. Então, eu tenho que colocar aqui 76 pontos. Só que eu preciso de pontos de borda, então eu já vou fazer essa marcação dos pontos de borda. Eu vou dar a colocação dos pontos na agulha. Aqui já tenho 2, 3, 4, 5. Vou colocar um marcador, mais um
ponto e outro marcador. Então, aqui eu já tenho 6 pontos. Eu tenho que chegar a 76. Então, eu vou colocar até 76 pontos na minha agulha. 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar os 76, mas quando eu chegar no 70, nós vamos colocar os outros marcadores da outra parte da borda. Estou aqui com os primeiros pontos, cheguei aos 70. Agora eu vou fazer novamente. Um marcador, um ponto, 71. Outro marcador, 72, 73, 74, 75, 76. Tenho meus 76 pontos na agulha. Esse fiozinho que sobra, a gente vai já trabalhar depois para colocar eles para dentro, mas por enquanto ele é importante para mim saber aonde fica o lado direito do meu trabalho, que ele vai me guiar como sendo o lado direito do trabalho sempre que eu estiver próximo à colocação dos fios. E aqui eu vou fazer os pontos de borda. Então, eu vou trabalhar esses 5 pontos, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até chegar no marcador. Então, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Como eu estou trabalhando com fio duplo, tem que cuidar sempre para pegar os 2 fios quando for fazer o ponto. Agora, este ponto do meio, eu quero que ele fique sempre na mesma posição. Então, esse aqui vai ser sempre trabalhado no ponto igual. Quando se apresenta em meia, é meia. Quando se apresenta em tricô, é tricô. Passei o próximo marcador e vou continuar fazendo. Esse era meia, agora sigo um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou seguir fazendo isso até chegar ao meu próximo marcador do ponto de borda. Fiz toda a carreira, estou chegando aqui perto do marcador, então tricô, meia. Chegou o próximo marcador do ponto de borda. Eu quero que ele seja sempre para o mesmo lado. Então, como este do meio dos marcadores eu fiz em meia, mesmo que ele fosse um ponto em tricô agora, eu vou tecer ele em meia. Meia. Passo o marcador, aí vem os últimos 5 pontos. Tricô, meia, tricô, meia, tricô. Fiz os 76 pontos da primeira carreira pelo lado direito, que começou no fio. Viro meu trabalho e vou continuar fazendo essa borda e os pontos gaitinha do pescocinho. Então, agora, para essa borda ficar com um ponto diferenciado do ponto gaitinha 1 por 1, eu vou fazer ao contrário, que seria o ponto arroz. Então, onde for meia, eu vou fazer tricô, eu não vou seguir o ponto. Então, ele se apresentava em meia, eu faço ele em tricô. Era em tricô, eu faço em meia. Se apresentava em meia, faço tricô. Se apresentava em tricô, faço em meia. Se apresentava em meia, faço tricô. Passei o meu primeiro marcador,
eu quero esse ponto sempre na mesma posição. Então, ele estava em tricô, eu vou fazer ele em tricô. Vou passar o segundo marcador. E agora eu vou fazer os outros pontos até chegar ao próximo marcador, como o ponto se apresenta. Então, ele está se apresentando em tricô, eu vou tecer em tricô. Por que ele está se apresentando em tricô? Porque o nozinho do ponto está para o lado de cá. Quando o nozinho está liso e se apresentando para o outro lado, é sinal que esse ponto tem que ser em meia. Então, nozinho para cá, linha para frente, faço tricô. Opa, aqui trabalhando com 2 fios é complicado. Se apresenta em meia, fio para frente, teço em meia. Em tricô, fio para trás, teço em tricô. Fio para frente, teço em meia. E vou seguir acompanhando os pontos até o próximo marcador. Cheguei aqui nos meus últimos 6 pontos, lembrando que esse ponto, no meio dos 2 marcadores, eu quero que ele fique sempre na mesma posição. Como eu estou com uma carreira do lado avesso, porque o fio tá do lado de cá, ele se apresenta em tricô, eu vou fazer ele em tricô. Fio para trás, tricô. Passo o marcador. Esse próximo se apresentava em meia. Como é ponto de borda, eu quero fazer ao contrário do que ele se apresenta. Então, ele se apresenta em meia, eu faço tricô. O próximo estava em tricô, faço em meia. Estava em meia, faço em tricô. Estava em tricô, faço em meia. Estava em tricô, faço em meia. Virei meu trabalho. A próxima carreira é uma carreira do lado direito, porque o fio está do lado que eu vou começar a carreira. Então, aqui os pontos de borda até o marcador. Estava em meia, faz em tricô. Estava em tricô, faz em meia, sempre do lado contrário na borda. Estava em meia, faz em tricô. Estava em tricô, faz em meia. Estava em meia, faz em tricô. Passo o marcador. Ele se apresenta em meia, no meio dos 2 marcadores, eu faço ele em meia. Passo o marcador, faço tricô como se apresenta, meia como se apresenta. Vou fazer até o fim, repetir esta forma depois dos marcadores para fazer os pontos de borda. E já volto para mostrar para vocês a última carreira da golinha antes da divisão dos pontos para fazer o top down. Estou finalizando essa carreira no ponto da frente. Cheguei nos últimos pontos, marcador passou, segue o ponto como se apresenta no meio dos marcadores, está em meia, teço em meia, passo o marcador, contrário do ponto como se apresenta, estava em meia, faço em tricô, meia, tricô, meia, tricô, giro meu trabalho, uma carreira do lado avesso. E eu vou fazer essa última carreira antes de começar a divisão dos pontos e fazer a casinha de botão. Posso utilizar essa receita para fazer outros tamanhos? Posso. Eu só vou ter que aumentar a quantidade de pontos e quando fizer a separação, manter uma sequência da mesma quantidade de pontos para frente, manga, costas, manga, frente. Eu posso fazer essa peça com lã mais grossa, vai ficar maior. Posso fazer ela toda em ponto malha,
Posso fazer toda ela em ponto tricô, só que se eu fizer assim, eu não vou ter a mesma elasticidade do ponto em gaitinha 1 por 1. Posso fazer em gaitinha 2 por 2 também. Então, essa eu vou começar os pontos de borda ao contrário, o ponto do centro sempre igual, segue até o final e a mesma coisa na outra borda. E já voltamos para fazer a separação dos pontos do top-down. Finalizei a carreira do avesso, estou novamente do lado direito, e essa é a principal carreira para fazer toda a parte da pala do casaquinho, que vai fazer todo esse desenho dos aumentos da manga raglan e a abertura para os botões. Então, aqui nós já vamos dividir uma frente, manga, costas, manga, frente. É importante a contagem. E nessa carreira também, já vamos fazer a primeira casa de botão. Eu estou aqui nos meus 5 pontos de borda e vou colocar a primeira casa de botão. Se apresenta em meia, eu faço ao contrário. Tricô, está em tricô, faço em meia. Vou dar uma laçada na agulha, que seria só passar o ponto por cima da agulha. E agora eu vou pegar 2 pontos juntos. Em tricô. Vou pegar os 2 pontos, vou passar juntos. Como eu estou com 2 fios, tem que ter cuidado para não escapar um dos fios aqui. 2 pontos juntos, esse estava apresentando em meia, faço em tricô. Passo o primeiro marcador, permaneço com meu ponto igual em meia no meio dos marcadores. Passo o segundo marcador. Eu vou sinalizar aqui com um marcadorzinho a primeira casa de botão, para eu saber mais ou menos a quantidade que eu vou fazer a próxima. E agora vem a divisão das partes do top-down. Eu vou fazer 12 pontos em gaitinha 1 por 1, como o ponto se apresenta, para a primeira frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta minha primeira frente, que seria esse iniciozinho aqui. Agora, eu vou separar 2 marcadores, vou fazer uma laçada. E assim como este ponto que está no meio dos 2 marcadores está em meia, eu quero que este no meio das laçadas também permaneça em meia, apesar de ele estar aqui sinalizado em tricô. Então, eu vou fazer ele em meia. E vou fazer uma laçada. E vou continuar seguindo os pontos aqui. Só que eu já vou deixar os marcadores para saber exatamente aonde eu tenho aumentos. Você pode usar marcador esses prontinhos, ou pode usar uma lã de outra cor para marcar o seu trabalho. Para a manga, eu preciso de 9 pontos. Então, eu já tenho um aqui, depois da laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, marcador. Ele está se apresentando em tricô, quero que ele vire meia, para ficar no meio dos marcadores. Faço em meia, marcador,
laçada. Então, sempre antes de um marcador e depois do outro marcador, vai uma laçada enquanto eu estiver fazendo os aumentos. Agora, eu preciso de 22 pontos para as costas, continuando a gaitinha 1 por 1. Então, correção, 20 pontos para as costas. Para continuar a contagem dá bem certinha lá na frente na manga. Então, 20 pontos para as costas, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Laçada, ponto pelo de ponto meia, como se apresentou, mas nesse caso se apresentou em meia, laçada. Agora, eu vou conferir se eu tenho suficiente para outra frente, outra manga. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ficar com 8 aqui. Então, em vez de 20 pontos, eu vou colocar só 19. Vou desmanchar isso aqui. R$19 pontos nas costas, então. Laçada. Transformo o ponto em meia. Marcador. Laçada. 9 pontos para manga, como se apresenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Vai faltar um numa frente. Laçada, transformo o ponto em meia. Opa, boto o marcador. Transformo o ponto em meia. Outro marcador. Laçada. E aqui eu teria que ter 12 nessa frente. Então, eu vou levantar um ponto aqui, puxando do ponto de baixo, é uma forma de aumentar sem mexer na estrutura do trabalho, para ficar com 12 aqui na frente. Então, pode ser menos pontos nas costas. Ó, em tricô. Tricô, meia, tricô, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo o marcador, continuo em meia, passo o marcador, os 5 pontos de borda, ao contrário do que se apresenta. Está em meia, passa tricô, meia, tricô, meia, tricô. Vamos conferir para ver se ficou certinho isso aqui, para não ter erro. Essa carreira é bem importante, então a gente pode refazer, se houver necessidade, para que a contagem fique bem certinha. Então, aqui eu fiz 2 pontos, uma laçada, 2 pontos juntos, 1 ponto, para casinha de botão.
marcador, ponto em meia, marcador. Aí depois eu fiz 12 pontos de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Uma laçada, um meia, marcador, laçada. Agora vamos os pontos da manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos, laçada, meia, marcador, laçada. Agora, vamos conferir os pontos de costa, quantos nós ficamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos ficou nas costas. Pode chegar até 22, teria que aumentar a colocação dos pontos na agulha. Mas essa parte aqui vai crescendo junto, então não tem problema. Laçada, ponto em meia, marcador, laçada. Manga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, marcador, meia, laçada. Naquele ponto que eu levantei ali, porque ficou faltando um. E 12 pontos pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ponto em meia, marcador, pontos de borda. Então, nós teríamos que botar 77 pontos para continuar com essa quantidade aqui, ou colocar mais pontos para ficar com 22 nas costas. Também pode ser feito, mas isso não vai interferir no final do trabalho aqui, na finalização. Agora, na carreira do avesso, eu vou trabalhar todas as minhas laçadas, deixando furinhos. Então, aqui nos pontos de borda, ao contrário que se apresentam, 1, 2, 3, 4, 5. Marcador, ponto em tricô, porque no avesso eles sempre vão ser em tricô entre os marcadores. E agora, eu vou começar a frente, continuando em ponto gaitinha 1 por 1. Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Cheguei na minha primeira laçada, ó, tá? Só a laçada. Se eu não quero deixar furinhos, eu só levanto esses pontos. Como eu quero deixar os furinhos aqui aparecendo, eu vou trabalhar essa laçada deixando ela aberta. Então, eu vou pegar ela nessa perninha de trás aqui. Linha pra frente, pega por trás e passa. Passa o marcador, o ponto sempre no meio dos marcadores, para ficar direito na parte da frente, aqui ele é em tricô. Passa o marcador. A próxima laçada, linha para trás, linha para frente. Passo na perninha de trás e puxo o ponto. Agora, eu estou nos pontos da manga. Então, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei na laçada antes do marcador. Linha pra frente, pega a perninha de trás, passa por dentro da laçada, passa o marcador.
ponto tricô, passo o marcador, outra laçada, linha pra frente, pega por trás da laçada e puxa. Agora são as costas, até o próximo marcador e a próxima laçada. Então, a gente vai tricotando gaitinho um por um, como os pontos se apresentam. E vamos chegar até o próximo marcador com as laçadas. Vai indo, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, laçada, linha pra frente, pega por trás da laçada, passa na laçada, passa o marcador. No meio dos marcadores no avesso, sempre tricô, passo o marcador. A outra laçada, por trás, linha pra frente, puxou. Agora, nós estamos na outra manga, 9 pontos, em gaitinho. Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Agora, como esses marcadores eu tinha colocado eles sem fechar, ele tá trancando aqui. Vou fechar. Vou fazer a laçada, ali a laçada, por trás, passa. Vou botar meu marcadorzinho fechado agora. Ponto em tricô no meio dos marcadores. Vou fechar esse outro marcador aqui. Vou passar ele, laçada, a nossa última laçada antes da casinha de botão ali. Passa, deixa o furinho. A outra frente, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Passo o marcador, sempre no meio, ponto tricô no avesso, passo o marcador, pontos de borda ao contrário, tricô, meia. Aqui nós tínhamos uma laçada, que é da casinha de botão, então a mesma coisa, por trás dela, passa, deixa o furinho, tricô. Aqui apareceu um tricô, repetiria 2 tricôs, mas como é a casinha de botão, eu vou fazer ao contrário, meia, tricô. Então, aqui eu já tenho meu primeiro aumento, já com os furinhos, que eu completo nas laçadas, nas carreiras do avesso. Agora, essa próxima carreira, eu vou fazer também aumentos cada vez que eu chegar nos marcadores, sempre com laçada. Isso vão ser 32 carreiras ou 16 furinhos. Quem tem dificuldade em contar os pontos aqui, pode usar esse marcadorzinho, ou marcador eletrônico também, para contagem das carreiras. Eu preciso ir fazendo esses aumentos por 16 vezes para chegar na quantidade de pontos que eu preciso. Então, eu vou fazendo a cada carreira do direito as laçadas de aumento, até chegar a 16 furinhos, 32 carreiras. Eu já tenho 2. Então, a próxima é a terceira. Eu vou fazer mais uma carreira colocando as laçadas com vocês, para ficar bem
certinho, tá? Para vocês entenderem bem o processo. São carreiras que se repetem. Uma carreira que é do lado direito vai as laçadas com aumento, volta no avesso trabalhando as laçadas com furinhos. Isso vai se repetir por 16 vezes, então nós já estamos na segunda repetição. Pontos de borda, ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já ficou o primeiro furinho da minha primeira casinha de botão. Passo o marcador na carreira do direito, sempre em meia, no meio dos marcadores. E vou trabalhar até chegar ao próximo marcador com gaitinha 1 por 1. Fazendo tricô, meia, tricô, meia, tricô. Vocês vão sempre cuidar como se apresenta o ponto de vocês, que pode não fechar exatamente como o meu está em tricô e meia. Meu está em meia, faço em meia, está em tricô, faço em tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Aquele ponto que era uma laçada virou o ponto novo, ele não vai se apresentar como ele tem que ser feito na gaitinha. Então, se aqui eu fiz meia, aqui eu vou fazer tricô na laçada. Se aqui eu fiz tricô, eu vou fazer meia na laçada. Então, meia, faço aquela laçada em tricô. Cheguei no marcador, faço uma laçada, passo o marcador, ponto no meio dos marcadores, nas carreiras do direito, sempre em meia, passo o marcador, laçada. Agora eu tenho que prestar atenção aqui. A minha laçada não se apresenta de forma nenhuma, porque eu tenho que saber o próximo ponto para continuar a gaitinha. Então, se o meu próximo ponto, depois da laçada que foi trabalhada, está em meia, esta laçada tem que ser trabalhada em tricô. Fica a laçada que eu fiz, a laçada anterior em tricô. E vou seguir como o ponto se apresenta. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Agora, observa a laçada que eu tinha feito. Se aqui eu fiz meia, eu faço em tricô. Se aqui eu fiz tricô, eu vou fazer em meia. Então, meia, tricô. Cheguei no marcador. É uma carreira do direito. Eu dou a laçada, passo o marcador. Ponto do meio, sempre em meia. Meia, passo o marcador. Laçada. Vou observar aqui de novo. Aqui está a laçada que eu fiz anteriormente. E aqui está em meia, nesse próximo ponto. Então, fiz a laçada. Se aqui está em meia, eu vou fazer em tricô. Se estiver em tricô no segundo, eu faço em meia. Então, tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Ajeita. E isso vai crescer bastante, vão ficar muitos pontos na agulha. Tricô, meia, tricô, são 16 aumentos que nós vamos fazer na pala da blusinha, antes de dividir as mangas. Meia, tricô, meia, tricô, meia. Aqui não se apresentava de forma nenhuma antes, que foi a laçada. Se eu fiz em meia, eu faço em tricô. Se eu tinha tricô antes, eu faço em meia. Passo um marcador no meio, sempre em meia.
nas carreiras do direito, passo o marcador. Observa, este ponto está em meia, então a laçada anterior tem que ser feita em tricô. Se estivesse em tricô, eu faria em meia. Aí segue meia, tricô. Opa, esqueci de uma laçada. Depois do marcador. Desmanchei aqui. Passei o marcador, laçada. Aí eu vou fazer o ponto tricô. Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Observo, estava em meia, faço em tricô. Faço a laçada, passo o marcador. Ponto do centro sempre em meia, passo o marcador, laçada. Observo, aqui a minha laçada acabou ficando em meia e o próximo ponto é tricô. Então, eu vou fazer meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Nesses pontos de marcadores de borda não vai laçada. As laçadas só vão no meio do trabalho. Essa borda e essa borda não vai aumento. Só passo o marcador, é só pra gente lembrar que eu tenho que fazer os pontos de borda. Trabalhar o ponto central em meia, passar o marcador, trabalhar os pontos contrários. Tá? Em meia eu faço o tricô, meia, tricô, meia, tricô. Vou virar o meu trabalho. É uma carreira do avesso, porque não tem linha deste lado. E eu vou trabalhar as laçadas da mesma forma que nós fizemos na segunda carreira do ponto de aumentos. E eu vou fazer isso até chegar à carreira 32, com 16 aumentos em cada marcador aqui desse grupinho das mangas, costa, manga, frente, manga, tá? Então, isso vai ficando os furinhos, que a gente pode também depois contar esses furinhos. Vai ter que ter 16 furinhos. Então, isso vai crescendo, vai aumentando e vai crescendo até chegar a ter 16 furinhos nessa parte. E aqui nós vamos fazer a retirada das mangas para trabalhar o tricô circular, tubular, aqui na parte de baixo, e deixar as mangas em espera. Então, eu vou trabalhar do lado de cá. Vou concluir essa pala aumentando a cada carreira do direito, trabalhando laçado a cada carreira do avesso, sempre em ponto gaitinho 1 por 1, lembrando de fazer as bordas. Quando eu chegar mais ou menos numa distância que eu quero botar o meu próximo botão, eu tenho que lembrar de fazer outra casinha. Ou eu não preciso fazer mais casinha nenhuma e uso só um botãozinho aqui para fechamento. Mas nesse caso aqui eu fiz 3, a mais ou menos 2 dedos de distância. Então, eu tenho que lembrar de colocar casinha de botão aqui, se eu quiser pelo menos mais 2 casinhas de botão, enquanto eu for fazendo toda a pala do top down da blusinha. Bom, terminei aqui as 32 carreiras da pala.
fechando os 16 furinhos aqui na lateral, 32 carreiras. E agora nós vamos passar para o tricô tubular. Para fazer essa partezinha aqui sobrepor uma outra, nós vamos tirar alguns pontos aqui e fazer intercalado. Só que eu quero conferir com vocês quantos pontos ficaram em cada parte. 5 pontos de borda, 1 no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pontos de frente. 29 de frente. Os furinhos e as mangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 de manga. E as costas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52. 52 pontos de costas. Então nós saímos de bem menos pontos do que isso. Chegamos a esses pontos durante a confecção da pala. Eu poderia continuar fazendo mais e fazer essa pala maior. Vou fazer um tamanho um pouquinho maior. Mas como eu tô montando um conjunto para bebê até 3 meses, eu vou deixar essa também com esses números de pontos. Agora, eu vou usar uma joaninha aqui, ou alfinete de fralda, como as pessoas conhecem em alguns lugares. Para nós é joaninha, aqui no sul. E vou tirar esses 5 pontos que são da borda onde estão as casas de botão. Aqui já posso tirar esse marcador. E agora eu vou intercalar com esses outros pontos do outro lado, para fazer a sobreposição da onde vão os botões. Vou usar um alfinetão aqui. Já vou tirar esse marcador. Então aqui eu vou intercalar os pontos. Eu vou pegar um desse lado e um embaixo, para sobrepor a parte dos botões. É meio chatinho, que são fios finos, mais duplos. Aí de novo, um daqui da frente e um de trás. Um da frente, um de trás. Um da frente, um de trás. Um da frente. E o último de trás. Ficando assim, intercalada a sobreposição onde vão ser pregados os botões na parte de trás e aonde tem as casinhas na parte da frente. Essa é a primeira parte para começar o tricô tubular. Agora eu vou botar eles de volta juntos aqui na agulha que eu vou trabalhar, porque a minha linha tá desse lado. Intercalados. Aqui colocando na agulha que eu vou trabalhar os pontinhos intercalados. Já vou tirar esse outro marcador aqui. E agora, para nós começarmos o tricô tubular, nós já vamos separar as mangas para fazer separado do corpinho. Ela vai separar aqui e aqui vai ser todo tubular. Então, aqui nós vamos usar ou um alfinete para deixar a manga em espera, ou pode ser usado também uma linha com agulha para retirar os pontos da manga quando nós chegarmos lá. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos juntos, um da frente e um de trás, seguindo ao contrário do que ele se apresenta. Então, aqui ele tá em meia. Eu vou fazer tricô, meia pra frente, tricô. Os 2 pontos juntos, uma da parte da frente e uma de trás, meia. Fica bem apertadinho, porque tô trabalhando com 4, na realidade 4 fios, né? Porque são duplos. Tem que cuidar pra não pegar do outro grupo ali. Tricô. Meia. Tricô. Eu já tirei o marcador, mas esse ponto aqui,
Posso até deixar um marcador para me lembrar disso, que ele continua sendo sempre na posição de meia. Ele tem que seguir sempre como meia para destacar a parte da borda. Meia na carreira do direito. Só que agora, quando virar tubular, não vai existir mais direito. A gente vai trabalhar sempre na mesma posição. Sigo trabalhando em gaitinha 1 por 1, até chegar no marcador das mangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cheguei no meu marcador. Vou fazer esse ponto central, porque ele vai se encerrar aqui. Cheguei no final da partezinha da frente, vou tirar o marcador. E agora eu vou tirar todos esses pontos que estavam entre um marcador e outro, pra ficar em espera. Essa primeira eu vou fazer com a linha, pra quem não tem o agulhão ali, o gancho pra segurar. O que que a gente faz? A gente só tira os pontos da agulha. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vai tirando os pontos que são referentes à manga, porque eles vão ficar em espera enquanto a gente faz o corpinho da blusa. Depois a gente vai colocar e fazer só as mangas em separado, que é a única parte que tem costura. Separei todos os pontos da manga até o primeiro furinho aqui. Esses outros vão corresponder às costas. Eu vou tirar esse primeiro marcador e vou tirar esse primeiro ponto central aqui também, pra ficar pela manga. E aí, se eu estou usando linha, eu só retiro a agulha e dou uma amarradinha aqui pra deixar essa manga em espera. Ó, deixa todos os pontos presinhos ali pra não se perder. Depois nós vamos colocar eles na agulha. Agora vai ficar um pouquinho apertado no início, porque a gente tá tirando pontos, vai trabalhar só da forma circular. Pra continuar aqui, eu parei na minha frente, eu vou emendar com as minhas costas. Só que pra deixar um pouquinho de folga na parte do sovaquinho do bebê, eu vou colocar 4 pontos aqui. 1, 2, só tô colocando na agulha. 2, 3, 4. Então, aqui eu tinha meia, tricô, meia, tricô, meia. Esse próximo aqui vai ser tricô. Tricô, meia, e sigo acompanhando a gaitinha 1 por 1, como ela se apresenta. Tricô, meia. Eu vou fazendo aqui, e quando chegar na parte de separar a outra manga, eu vou mostrar aí com o alfinete de espera. Cheguei aqui no último, começando o marcador. Como aqui eu deixei o furinho pras costas, esse aqui eu também vou deixar um furinho pras costas. Então, aqui, tricô, meia. Tirei o próximo marcador.
E aqui eu separei a manga com linha, agora eu vou separar com o alfinete. Vou só tirar os pontos da manga, tiro o marcador. E vou tirar todos esses pontos que são referentes à manguinha aqui. Só vou passar eles pro alfinete. De deixar os pontos em reserva para fazer a manguinha depois. Tira todos. Os referentes à manga, que vai ser até onde está o próximo marcador. Com a prática, a gente não precisa utilizar esses marcadores todos, mas para quem está iniciando, eles ajudam bastante. Deixa eu só ver uma coisa. Eu deixei na frente até o meio, então vai ser até aqui a minha manga. Aí esse alfinete aqui a gente só põe em reserva, passa todos os pontos para lá e deixa eles aqui aguardando. E agora eu vou juntar com a parte que é a outra frente. Tirei o marcador. Aqui lembram que na outra manguinha eu botei 4 pontos, então eu vou botar 4 pontos aqui também. 1, 2, 3, 4. Aí vamos ver a sequência. Meia, tricô, meia. Esse aqui vai ser em meia, porque ele era o ponto da borda ali dos furinhos. Aí aqui passa a ser... Não, eu até vou deixar já ele na posição tricô, porque o próximo é meia. Senão vai dar diferença na hora do tubular. Tricô. Segue os pontos, meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Eu vou chegar até aqui onde eu comecei, para mostrar para vocês que agora vai ser só tricô tubular. Então, eu estou fazendo a segunda frente da palhinha da blusinha. Aqui. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia. E cheguei na minha primeira parte. Então, agora, vocês podem observar que eu tenho as duas mangas separadas aqui. Aqui, essa tá com alfinete, essa tá com a linha. E a partir daqui, é tricô tubular. Eu gosto de marcar quando é que eu termino uma volta, quando o trabalho não tem uma referência. Então, para mim saber quantas voltas eu já dei, eu vou deixar o marcador aqui. E uma coisa importante, o tricô tubular, se eu fizer o ponto como ele se apresenta, a partir daqui ele vai ser meia tricô também, ponto gaitinha 1 por 1, ele vai deixar de ser com borda,
Ó, a partir daqui, ele não tem mais borda, ele segue em gaitinho 1 por 1. Então, eu tenho que observar meu último ponto aqui, se ele foi meia ou tricô. O meu é meia. Se eu fizer ele pela frente, os meus pontinhos vão ficar sempre em diagonal no tricô tubular. Então, eu não faço ele pela frente. Eu trabalho com a perninha de trás dele. Então, aqui, ó, linha pra frente pra fazer tricô, eu pego por trás o ponto. Ó, puxei por trás e fiz o tricô. Esse aqui é meia. Pega por trás dele e faz meia. Por trás, faz tricô. O fiozinho escapou. Por trás, faz o meia. Por trás, ó, a perninha de trás ali, ó, do ponto. Por trás, faz tricô. Passo o marcador, consequentemente, esse ponto aqui depois do marcador era sempre em meia, para continuar com a borda. E assim eu vou seguindo, fazendo toda a volta. Agora, nós vamos entrar na parte da gaitinha 1 por 1. É aquilo que eu mostrei pra vocês, o ponto tricô é sempre com a perninha de trás, e o ponto e meia, vocês podem ver que ele tá em diagonal aqui, ó. Ele tá em diagonal, porque ele tá no tubular. Então, eu vou pegar ele por aqui, ó. Sempre o ponto meia. Em vez de pegar direto aqui e fazer o ponto meia, eu vou pegar ele por aqui e fazer o ponto meia. Aí, eu endireitei meu ponto, pra ele ficar parelhinho. O ponto tricô, perninha de trás. O ponto meia, em vez de pegar ele aqui, ó, normal ponto meia, eu pego ele por trás aqui, ó. E deixei meu ponto retinho. Senão, todos eles vão se apresentar em diagonal. E agora, é simples. É só ir seguindo, fazendo a volta. O tempo inteiro até chegar na distância que eu quero pra minha blusinha. Quando chegar mais próximo aqui, esses 4 pontos que eu botei na manga, eu já mostro pra vocês. Cheguei aqui nos 4 pontos que eu coloquei, ó, embaixo do sovaquinho. Esse último aqui era meia, então esse aqui que eu coloquei, eu vou tecer em tricô. Só que quando a gente coloca ponto assim, fica meio dificilzinho de pegar na primeira volta. Agora, meia pegando pela frente pra endireitar o ponto. Meia. Opa, ficou um fiozinho. Tricô. Como é 2 fios, fica complicado de pegar. Tricô. Fio da frente invertido. Meia. E vai seguindo, ó, como eu fiz meia, o próximo agora já vai ser tricô. E eu vou seguir fazendo até chegar de novo aqui onde eu coloquei os aumentos. Ó, meia, só que tá atravessado, ficou uma linha a mais ali, não ajeitadinha. Tricô pela parte de trás, meia pela parte do lado da frente. Tricô pela perninha de trás, meia pegando
aqui pela frente. Tricô, perninha de trás. Meia pela frente. E assim eu vou seguir até chegar o outro aumento das manguinhas. Estou chegando aqui na minha próxima manguinha, ali onde eu aumentei os pontos. Então, aqui eu tô em meia, tricô pela perna de trás, meia pela perna da frente. Agora, eu sigo aqui os pontos que eu aumentei. Eu vou pegar o primeiro em tricô. Meia. Tricô. Meia. E o próximo já é em tricô, que já era da última frente aqui. Perninha de trás, no tricô, perninha invertida na frente, meia. E aí eu vou completar a segunda volta quando eu chegar aqui nesse marcador da divisória dos botões. O tricô tubular, quando é uma peça um pouquinho menor, às vezes ele fica apertado, fica espichado. Então, a gente pode procurar um vão entre um ponto que eu não estou trabalhando e puxa o arame ou o nylon da agulha circular para dar mais folga aqui na agulha, fica mais fácil de trabalhar. E não se assustem nisso de pegar a perninha invertida, porque depois, como é uma coisa automática, eu vou só fazendo esse giro o tempo inteiro sem parar, para seguir todo o ponto sem costura, ele vai ficar uma coisa automática, você nem vai perceber mais, você já tá fazendo. Nos primeiros a gente tem que cuidar, depois daqui a pouco já tá fazendo automaticamente. E vocês podem perceber que a forma que eu tricoto, eu não uso a linha no pescoço, eu não sou aquela pessoa que passa o ponto e faz com a mão a laçada, eu já pego a minha laçada. O vídeo interrompeu, mas eu tô dizendo que eu já pego a minha laçada direto do meu dedo aqui. A minha linha, sempre a linha que eu vou pegar tá aqui, e eu vou fazendo assim. Ó, ponto meia pelo lado, ponto tricô pela perninha de trás. E eu não mexo a minha mão pra fazer isso. Aqui escapou um dos fios, eu vou ajeitar. Porque como é com 2 fios e esse fio tem brilhinho, ele fica... Às vezes ele tranca e escapa. Então, aqui, ó, meia, tricô, meia por trás, tricô pela perna de trás, e vou fazendo até chegar na altura que eu preciso, e depois eu arremato e vou separar as mangas. Vai ser um trabalho braçal de fazer todas essas voltas até chegar à altura que eu quero, para depois separar as manguinhas. Então, a partir daqui, é só tecer tricô tubular até a altura que eu quiser a minha blusinha. E aí fica bem simples, é um trabalho que não precisa cuidar pontos, contar pontos, nada. A única coisa é que o tricô tubular, eu não vou virar a minha agulha para trabalhar avesso, direito. Eu vou estar sempre olhando pro direito da minha peça, porque eu vou trabalhar assim na volta, então ela nunca vai virar do avesso, ela vai ficar sempre no direito, ó. Meia, tricô. Quando eu chegar aqui, eu não vou virar a agulha, eu vou continuar fazendo meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, até chegar na altura que eu preciso. Bom, estou chegando aqui no final da minha parte do corpinho da blusinha.
eu fiz um pouquinho mais comprida que essa bege. Eu fiz ao todo aqui 52 carreiras de voltas no tricô tubular. Isso deu aproximadamente 19,5 centímetros abaixo da emenda aqui da parte de cima. Agora, eu tô aqui no meu começo, onde eu marquei com marcadora quando dava cada volta pra saber. Então, eu vou começar a arrematar ou atrás ou na lateral pra esse final não ficar na frente do trabalho. Então, eu vou continuar essa carreira até aqui, mais ou menos, embaixo do sovaquinho. Lembrando, ó, que tá todo no tricô tubular, todo dentro das agulhas de 80 centímetros. Lembrando que eu faço pela perninha da frente no meia, pela perninha de trás no tricô. Aí eu vou fazendo até chegar ali embaixo do sovaquinho para poder começar a arrematar. Estou chegando aqui, ó, próximo ao sovaquinho da manga. Tricô, meia, tricô. Agora eu vou começar a arrematar. Como é para ficar com essa elasticidade embaixo, eu preciso arrematar esses pontos bem frouxos. E puxando bem, mas seguindo a posição do ponto da gaitinha 1 por 1, para ficar um acabamento bonitinho aqui embaixo. Porque normalmente a gente termina um trabalho de gaitinha como o blusão, mas como ele é todo em gaita, tem que ser bem acabado. Então, eu vou começar a arrematar. Eu vou fazer o ponto. Vou esticar bem. Vou fazer o próximo. E vou jogar esse que eu fiz por cima, puxando bem a linha. Faço o próximo, puxo o que eu fiz, puxo bem a linha. Senão eu não vou ter essa elasticidade para poder esticar o blusãozinho embaixo. Faço na posição que se apresenta o ponto. Faço o tricô, pulo por cima, estico. Faço meia, pulo por cima, estico. Faço o tricô, pulo por cima e estico. Eu vou fazer isso em toda a volta dos pontos até chegar no último ponto. Ó, está quase todo arrematado, eu tô chegando aqui no finzinho, os últimos pontos. Então, lembrando que eu tenho que esticar bem esse ponto para dar elasticidade na parte de baixo. Passa o que eu fiz por cima, faz na posição do ponto, passa o que fez antes por cima, faz na posição do ponto e vai chegando até o último pontinho. Aí, aqui nós vamos arrematar e o fiozinho que fica, depois a gente coloca com uma agulha de costurar lã para esconder a pontinha do fio. E essa emendinha aqui do arremate vai ficar embaixo do sovaquinho e não na frente. Último ponto, bem esticado. Faz o ponto tricô, pula por cima. Não há necessidade de muito fio, porque esse fio só vai ser escondido, ele não vai ser usado para costurar nada. Passa por dentro do último ponto. Isso aqui depois a gente esconde aqui com uma agulha de costura. Então, a gente tem, ó, bem elástico embaixo, para poder vestir no bebê a pecinha
toda pronta, com tricô tubular, sem costura, né? Essas emendinhas de linha a gente esconde depois por dentro. E agora, nós vamos tirar as nossas mangas que estavam em espera, para começar a tecer a manguinha. A manguinha aqui tem aproximadamente 15 centímetros abaixo do sovaquinho, que é onde nós vamos começar aqui, ó, quando tirar da espera. A única coisa que vai ter aqui é uma reduçãozinha de uns 3 pontos, como se fosse a altura do punho da roupinha. O restante é só fazer a gaitinha um por um. Já mostro pra vocês. Vou começar a tecer a minha manguinha. Eu tô com os pontos que estavam em espera amarrados aqui, naquela linha. Amarrei meu fio de volta aqui, na peça. Vou levantar 2 pontos aqui para compensar aqueles 4 que nós botamos aqui embaixo. E simplesmente vou colocar os pontos que estavam em espera, tanto no clips como na linha, a mesma coisa. Eu vou passando, deixando a minha linha ali, e vou passando por todos eles, só colocando na agulha. Vou colocando meus pontos na agulha, cuidando para não escapar nenhum, por isso que eu não tirei a linha ainda. Todos os pontos que estavam em espera. A linha continua ali. E eu vou colocando de volta na agulha. Poderia trabalhar com tricô tubular na manga? Poderia. Mas fica muito apertado, porque é uma peça pequena. Se fosse uma peça maior para crianças maiores ou para adulto, também daria para fazer a manga no tricô tubular. Vou colocando todos os pontos, cuida se não escapou nenhum. Deixa a linha por enquanto ali, não mexe nela. Esse aqui, deixa eu ver. Tem um pontinho escondidinho aqui, vamos ver onde é que ele tá. Tá aqui. Tem mais aqui ainda. Aí eu verifico se não escapou nenhum. Ó, coloquei de volta na agulha. E aí eu posso começar a tirar essa linha que tava segurando os pontos da espera. Ó, só puxar e ela saiu. Saiu todinho. E os pontos estão aqui. E agora, nesse comecinho, eu tenho que fazer aos poucos, com cuidado, porque fica bem apertado de trabalhar aqui no início. Levantei 2 pontos lá, vou levantar 2 pontos aqui também, para compensar os 4 do sovaquinho. Ó, a minha linha tá amarrada aqui, a minha agulha é tubular, né, circular. Então, verifiquei se não escapou nenhum ponto. Vou puxar essa ponta e vou empurrar. E vou começar a tecer a minha manguinha. Como eu acrescentei 2 pontos, eu tenho que também cuidar para fazer na posição certa, né? Então, aquele primeiro que estava na espera, ele tá em meia. Então, eu vou fazer tricô,
seguindo agora, só tecendo como os pontos se apresentam. Tricô meia, sem inverter a posição do ponto, porque não é tricô tubular, só tecer. Chegou lá no final da carreira, vira e faz o outro lado. Aqui, ó, vocês podem ver que tá bem apertado aqui no início, porque tá saindo ali daquela parte justinha debaixo do sovaquinho. Então, a gente tem que ir puxando essa linha conforme vai usando, até ficar mais confortável de trabalhar, ó. Então, eu tenho que ir puxando esse meu trabalho aos poucos, para poder tecer, porque é uma pecinha pequena, essa peça é basicamente até 3 meses, é uma peça bem pequena para bebê. Então, agora eu já consigo empurrar todos os meus pontos aqui para agulha, ó. E aí, aqui fica apertado de trabalhar, então, o que que eu faço? Eu puxo para a parte molenga da agulha, para poder compensar o espaço que eu preciso para tecer, ó. Aí, vai tecendo, tricô meia, tricô meia, tricô meia, tricô meia, tricô. Vai tecendo até chegar o último, aquele que estava amarrado. Cuida se não escapou nenhum aqui no meio, que estava na espera. Se escapar, a gente puxa ele de volta, para não se desmanchar o trabalho. Ó, agora eu cheguei naqueles dois que eu levantei. Então, terminei num meia, vou fazer um tricô e um meia. Vou virar meu trabalho e vou seguindo conforme o ponto se apresenta. Tá como tricô, faz tricô, faz meia, faz tricô, faz meia, e vai tecendo assim até a gente chegar mais ou menos uns 11 centímetros debaixo do sovaquinho, para depois fazer, ó, uns 11 centímetros, para depois fazer uma redução, para fazer um punho mais ajustadinho aqui. Então, só segue tecendo como o ponto se apresenta, até chegar a uns 11 centímetros do sovaquinho de manga. Depois a gente ajusta para fazer o punho. Bom, eu fiz aqui a manguinha até 11 centímetros do sovaquinho. E agora eu vou fazer uma redução para fazer essa parte mais estreitinha aqui do punho da manguinha. Então, eu vou reduzir no começo, no meio e no final da carreira. Então, aqui eu vou pegar... São 2 pontos juntos, mas eu tenho que fazer em meia, porque o segundo ponto é em meia. Então, eu vou pegar 2 pontos juntos, continuei com meia. Vou seguir fazendo a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui mais no meio da carreira, para mim poder ficar com os pontos na mesma ordem, tricô, meia, eu tenho que comer 2 vezes o ponto. Então, esse é em meia, eu como em tricô, e esse aqui eu pego 2 e como em meia. Aí fica tricô meia certinho, aí vem tricô, meia,
tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, opa, escapou, meia, tricô, meia, tricô. Chegou nos dois últimos, esse era tricô, eu pego dois juntos em meia. Aí, assim, eu reduzi 4 pontos no punho. E agora eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Aproximadamente 15 carreiras da manguinha, já com essa redução do punho. Bom, chegando aqui, depois que eu já fiz o ajuste do punho, eu fiz 14 carreiras de gaitinho 1 por 1, depois da redução dos pontos. Agora eu vou fazer o arremate, seguindo a posição do ponto, também dando espaço para ficar com maleabilidade. Então, estica bem, faz o ponto em tricô, joga o anterior por cima. Estica bem, faz o meia, joga o anterior por cima, estica e vai arrematando os pontos da manguinha. Terminei de arrematar, estou com a minha blusinha aqui prontinha, com as manguinhas prontas. E agora eu vou dar um detalhe para quem não tem costume de costura. Porque apesar dessa peça não ser para iniciantes, ela é uma peça que tem um pouquinho mais de trabalho, mas ela é possível de fazer. Então, qualquer peça de tricô que precise de costura, você pode fazer da mesma forma. Eu peguei um fio só da lã, passei de um lado pro outro ali, onde eu terminei de arrematar, vou dar um nozinho, vou esquecer esse fio aqui dentro. E eu faço a costura pelo lado direito. Como é que eu faço isso? Eu pego uma perna do ponto de um lado e uma perna do ponto do outro. Uma perna de um lado, uma perna do outro. De um lado e do outro. E aí, eu dou uma puxada. Ó, vocês podem perceber que quase não se nota onde tá a costura. Sempre fazendo assim um zigue-zague. Um ponto de um lado, uma perninha do ponto do outro. De um lado, do outro. E puxa. Faz a linha entrar pra dentro do ponto. Um lado e outro. Uma perna de um lado, uma perna do outro. E vai puxando. E a gente vai chegar até aqui pertinho do sovaquinho. Eu já mostro a finalização pra vocês. Aqui perto do sovaquinho é onde nós temos os furinhos que nós fizemos dos aumentos da pala. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa parte da costura. Eu não posso pegar esses pontos alongados aqui das laçadas. Então, eu tenho que pegar o ponto que tiver depois dele, para não ficar um buraco no sovaquinho. Então, eu pego sempre um ponto antes da laçada e faço a costura. Isso, a costura pelo lado direito. Ó, podem observar que fica bem acabadinho. Vou passar essa linha pro lado do avesso. E aqui eu tenho as linhas onde eu amarrei para começar a fazer a manguinha. Então, eu vou passar ela pra cá.
Vou dar um nozinho de garantia aqui, para não se escapar esse trabalho. E vou esconder essas minhas linhas na trama da própria tecida do tricô. Escondo a ponta e corto a linha. Essas duas linhazinhas aqui, eu posso também esconder, puxando pra dentro da trama do tricô, pra não ter risco de escapar. Então, eu escondo um pouco ela no meio da trama e corto o excesso. Isso eu vou fazer também com todas essas linhazinhas que sobram aqui, onde teve emenda, durante o trabalho. Com essa linha aqui do arremate, no finzinho. E aí, nós temos a nossa peça pronta. Escolha um botãozinho que eu goste pra fazer aqui. Eu provavelmente vou usar um perolado ou um branco pra costurar nas casinhas de botão. E assim nós finalizamos a nossa blusinha básica de tricô tubular, top-down. Agradeço por todos que assistiram, que chegaram até aqui. Tentem fazer essa peça. Ela pode ser feita em vários tamanhos, é só aumentar a pontuação aqui dos pontos do início. Aumentar o tex da lã já vai dar uma diferença de tamanho. Pode, inclusive, ser feita para crianças maiores, 3, 4 anos, adultos até. É o mesmo processo. E agradeço as doações de lãs, agradeço os Pix, quem quiser continuar ajudando. Nas minhas redes sociais você encontra o Pix para doação de lãs. E é a continuação desse conjuntinho aqui, porque eu faço conjuntos para bebês. Então, eu faço a calça, o sapatinho, a touca e provavelmente a luvinha, porque aqui no sul é muito frio. Então, depois de terminar essa peça, eu vou fazer a calça na maquininha de tricô tubular, que eu faço uma parte da perna, que eu consegui também comprar com doações. Então, quem quiser ajudar na campanha Tecer para Aquecer, quem já ajudou, agradeço imensamente, de coração. Nós estamos no mês de junho, depois da enchente de maio de 2024. O frio agora não tá tão intenso, mas voltou a chover no estado, então nós temos muitas famílias ainda morando em abrigos, muitas famílias que perderam tudo. Então, toda ajuda é bem-vinda. E eu tô fazendo a minha parte, contribuindo com o vídeo para ajudar outras pessoas a fazer peças diferentes, contribuindo com o tricô, com o meu trabalho manual, porque eu parei toda a minha produção de artesanato para fazer só peças de doação. Eu me propus, meu propósito é, até outubro, só tecer para doação. O meu propósito é continuar tecendo até outubro, então provavelmente quando começar a esquentar, eu vou fazer peças em linha. Sempre eu faço os kits de conjuntinhos de bebês por tamanhos. E eu estou doando em caixinhas por tamanho, por cor, né? E eu converso com as agentes de saúde do município para ver qual é a família que está precisando de mais, qual é o tamanho da criança e faço esses kits para entrega. Então, eu já entreguei mais de 8 kits completos e ainda tenho material para fazer mais alguns, mas assim, eu parei totalmente minha produção de artesanato e só vou voltar em outubro para produzir para o Natal. Então, esse é a minha contribuição. Então, eu preciso, né, porque o material é caro, infelizmente, eu não consigo arcar com tudo, eu tô trabalhando só para isso. Apesar de ter um problema sério de coluna, eu consigo tricotar ainda sentada. E os vídeos seria para ajudar a divulgar o trabalho e para ajudar as outras artesãs que se interessem também por fazer. Algumas estão mandando de outros estados
pelo correio para ser doados, né? E é uma campanha que eu chamei de tecer para aquecer, porque a gente sabe o frio que a gente enfrenta aqui no sul. A gente chega a ter dias com temperaturas negativas. E a mamãezinha que preparou todo um enxoval guardando seu bebê e perdeu tudo, que essa criança receba esse carinho de alguma forma. Então essa é a minha forma de agradecer. A minha gata veio dar uma espiada aqui no trabalho. Então é isso, gente. Agradeço quem assistiu, quem puder curtir, compartilhar, me marcar quando fizer a peça nas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook. E foi feito com muito carinho, foi a minha primeira criação gravada, porque normalmente eu faço as peças para mim. E essa foi uma peça que eu fiz pensando para essa campanha. Então, muito obrigada para quem assistiu, obrigado para quem contribuiu, quem puder contribuir, quiser me procurar. E é isso. Gratidão sempre.